Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre o versículo queridinho do Ministério de Mulheres. Provérbios 14:1, que diz assim: a mulher sábia edifica sua casa e a mulher tola destrói com suas próprias mãos. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, colocar aí o seu comentário. Por quê, hein? Porque este canal vai fazer você entender melhor e com mais facilidade a vida cristã. Porque aqui a gente tem resumo bíblico, panorama bíblico. Se você quiser abrir um ministério na sua igreja, a gente tem o Ministério de Mulheres, o Ministério de Escola Bíblica Dominical, missões. Ah, você quer conhecer um pouquinho mais da família pastoral? Tá bom, esposa de pastor e filho de pastor. Quer conhecer melhor a vida cristã? Quer entender com mais facilidade como é que esse povo vive? Ah, então vem fazer parte dessa grande família. Vamos lá? Provérbios 14:1 diz assim, que a mulher sábia edifica sua casa e a mulher tola destrói com suas próprias mãos. Nestes salmos, Salomão está sendo taxativo. Ele está dizendo que a sábia constrói, a tola destrói. Ele também está falando de causa e efeito. A sábia constrói, a tola totalmente destrói o lar em que ela vive. Mas Esther, como é que eu consigo ser sábio? Tem gente que nasce com o dom da sabedoria? Não, a sabedoria ela é adquirida. O próprio Salomão fala, anda com sábios e serás sábio. E lá em Tiago 1:5 vai dizer o seguinte, se você necessita de sabedoria, peça a Deus e de graça Ele dá e ainda com boa vontade. Lá em Efésios 5, do 15 ao 17, ele ainda vai além. Ele diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. E ainda lá em Provérbios 1:7, Salomão também dá mais uma dica sobre como ser sábio, dizendo, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ok, Esther, você falou que a sabedoria se adquire andando com os sábios, entendendo a palavra, vivendo como sábio e não como insensato, aproveitando ao máximo as oportunidades que estão à nossa frente. Pois é, também aquele versículo que diz assim, que a sabedoria ela é adquirida por dois motivos. Primeiro, pedindo a Deus e segundo, temendo ao Senhor. Então, eu coloco para você agora duas escolhas. Você quer ser tola ou você quer ser sábia? Porque Provérbios 14:1 diz que decidir ser sábia edifica e decidir ser tola destrói. Que poder é esse que nós temos, hein? Em Gênesis 2:18 diz que quando Deus criou a mulher, deu-lhe a capacidade de ser ajudadora, auxiliadora. Você sabia que o termo usado para auxiliadora, quando Deus criou a mulher, é o mesmo que foi usado por Deus em grego, que se chama ezekenededor, dizendo que Deus é auxiliador do povo de Israel? Esse verbo só foi usado em duas ocasiões, para definir a mulher como ajudadora e para dizer que Deus é o auxílio de Israel. Ou seja, Deus nos capacitou com o dom de ser ajudadora de nossos maridos. Ei, mas espera lá! Não é de qualquer jeito, não. Você conhece a mulher de Amã? Amã, aquele cara que queria enforcar Mardoqueu lá na época de Esther, ela era uma aconselhadora. Ela era uma ajudadora. Só que não. Ela dava as ideias dela e ele comprava e achava magnífica. Será que nós mulheres seremos ajudadoras de qualquer jeito? Será que qualquer conselho que eu der, do jeito que eu der, eu já estou cumprindo a vontade de Deus? Olha só, a mulher de Amã, ela disse para ele que ela deveria colocar Mardoqueu para puxar o cavalo real enquanto ele estivesse vestido com a coroa e o manto do rei, sendo honrado por todo Israel. E no final dessa caminhada, Mardoqueu teria que ser enforcado. À primeira vista parece que o plano dela era bem legal, né? Imagina seu marido ser exaltado dessa forma. Só que ela se esqueceu que Mardoqueu era servo do Deus Altíssimo. E não, Deus não deixaria essa humilhação acontecer com o servo dele, porque Deus já estava preparando a vitória de Mardoqueu.
Tá bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só quis trazer essa história para você saber que não é assim de qualquer jeito. Você não vai sair por aí aconselhando seu marido a fazer qualquer coisa, não. Lembra que uma das coisas que nos torna sábio é temer ao Senhor? Será que se aquela mulher temesse ao Senhor, ela teria mesmo dado este conselho? Pois é, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. E assim como ele tem o atributo comunicável auxílio, ele também nos auxiliou com esse atributo. Então nós fomos dotadas por Deus para auxiliar o nosso marido. E esse auxílio ele pode trazer paz, edificação, socorro, livramento. John MacArthur afirma que em Gênesis 18 enfatiza a necessidade da companhia que o homem tinha. O homem tinha necessidade de ter a companhia de alguém. Deus então lhe dá uma companheira à sua altura. Isso aponta para a inadequação do homem e não para a deficiência da mulher. Em 1 Coríntios 11, 9, Paulo também vai falar acerca disso. E ele diz: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem provém da mulher, pois nasce dela. Mas tudo provém de Deus. O que Paulo está dizendo é que nem o homem é melhor do que a mulher porque foi criado primeiro, e nem a mulher é melhor do que o homem porque o homem nasce dela. Mas todos foram feitos com um único objetivo, a glória de Deus. Para Deus, homem e mulher são importantes no mesmo grau. Portanto, é do homem a responsabilidade de ser o sacerdote do lar e trazer a presença de Deus, mas é da mulher a responsabilidade de edificar o lar, construir, mantê-lo de pé. Mas como isso seria possível? Em primeiro lugar, toda edificação começa pelo alicerce. E quem é o alicerce do nosso lar senão Cristo? A Bíblia diz que ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular? A pedra angular era uma pedra utilizada pelos antigos lá em Israel para ser o fundamento, a estrutura da casa. Toda a casa era colocada sobre esta rocha chamada pedra angular. E lembra o que Jesus fala? Que a casa que é colocada sobre a areia, quando vem a tempestade, ela desmorona e cai. Mas quando ela é alicerçada sobre a rocha, pode vir a tempestade, o vento, o maremoto, aquela casa vai permanecer de pé, porque depende do seu alicerce. Lá em 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então tá, se você quer ser uma mulher edificadora, traga Cristo para dentro da sua casa. Seu marido, ele é o sacerdote do lar, ele tem que sim trazer a presença de Deus. Sabe o que eu ouvi essa semana do meu esposo e eu enchi os meus olhos de lágrima? Esther, você tem a capacidade de trazer a presença de Deus para nossa casa. Mas por que ele disse isso? Ele disse isso porque eu amo a palavra de Deus. Ele disse isso porque eu aproveito todas as oportunidades para sentar em roda com os meus filhos e com ele para cantar ao Senhor. E se no domingo de manhã eu não consigo ir para a escola dominical na minha igreja, Deus não deixa de passar na minha casa. Eu sintonizo num culto online e participo de uma escola dominical maravilhosa. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, inclusive. Eu super indico. Gente, trazer a presença de Deus para casa, fazer com que os seus filhos pensem biblicamente, parece que essa sempre foi a necessidade da minha mãe. E ela conseguiu me infectar com isso, graças a Deus. E hoje eu faço isso pelos meus filhos. Então, em primeiro lugar, se você quiser exercer o seu papel de edificadora da sua casa, comece pelo alicerce. Toda edificação começa pelo alicerce. E traga Cristo para a sua casa. A segunda coisa é escolhendo ser sábia. Lembra que a gente falou no começo do vídeo? Para ser sábio, você escolhe ser sábio. Você anda com os sábios, você ora pedindo sabedoria, você busca entendimento da palavra, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, lá em Provérbios 9:10 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. John MacArthur explica esse versículo dizendo que o temor do Senhor é adoração reverente e temor submisso. E de que forma a gente consegue isso? Primeiro, ensinando sobre Deus.
Segundo, aprendendo sobre Deus. Terceiro, temendo a Deus. Quarto, conhecendo a Deus. Quinto, imitando a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é um estado mental em que as atitudes, desejos, sentimentos, ações e objetivos de uma pessoa são substituídos pelos de Deus. Temer ao Senhor é fazer exatamente aquilo que agrada a Deus. Tem muita gente que lê esse versículo e só pensa no final dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí muita gente vê esse versículo e fala o seguinte: beleza, eu vou na igreja, eu vou na EBD, eu vou ler a Bíblia e Deus vai me dar um carro caríssimo. Não é isso que esse versículo está falando. Esse versículo está dizendo que tudo que agrada a Deus deve me agradar também. Tudo aquilo que Deus ensina na sua palavra deve ser o meu prazer. Tudo aquilo que Ele espera de nós, eu preciso fazer de coração, porque se eu me agradar do Senhor, o meu coração vai ter a tendência de querer as coisas que Ele quer. E quando eu quero aquilo que Ele quer, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Então, a segunda coisa, se você quiser ser uma mulher que edifica o seu lar, é escolha ser sábia, como temendo ao Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, nós devemos ansiar pela presença de Deus. A terceira coisa para ser sábia é entendendo o princípio da autoridade espiritual. Lá em 1 Coríntios 11:3 diz assim: desejo que entendas que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Opa! Esther, agora você entrou num assunto polêmico: submissão. Se você não sabe o que é submissão, eu tenho como te explicar. Clica nesse link e você vai saber um pouquinho da história de Jael. Lá você vai entender que submissão tem limite. Mas o que 1 Coríntios 11:3 está dizendo? Que Deus é o cabeça de homem e da mulher. E que o homem é o cabeça da mulher. Então, para que eu edifique bem a minha casa, eu preciso entender qual é o meu papel no casamento. Existe uma ordem hierárquica dentro do meu casamento. O meu marido é submisso ao Senhor. Eu sou submissa ao meu marido. Logo, se meu marido entende a posição dele de ser submisso ao Senhor, ele vai ser um homem que vai fazer exatamente aquilo que Deus espera que ele faça. E eu, sendo submissa ao meu marido, estarei debaixo da mesma missão do meu marido. Uma vez que a missão do meu marido é trazer a presença de Deus para minha casa, essa também será a minha missão. Mas Esther, o versículo continua dizendo que homens e mulher são submissos ao Senhor, que é a cabeça dos dois. Sim, nesse vídeo que eu te falei, submissão tem limite, lá está falando exatamente sobre isso. Precisamos ser submissas no Senhor ao nosso marido. Isso significa que a nossa submissão tem limite até o ponto em que o nosso marido deseja agradar a Deus. Uma vez que o casal se reveste dessa verdade, nós temos um cabeça e este cabeça é Cristo, pronto, a presença do Senhor já será instaurada nesse lar. Nós andaremos em sabedoria, nós andaremos em temor e o Senhor vai, dia a dia, edificar esta casa. Esther, mas edificar as casas só é para mulher casada. Não, a mulher solteira também precisa edificar a sua casa. Então, com relação à mulher solteira, está lá em 1 Coríntios 7,34 que diz assim: a mulher solteira preocupa-se com as coisas do Senhor e de serem santas no corpo e no espírito. A mulher solteira, segundo o coração de Deus, tem a sua vida, o seu tempo, suas escolhas e os seus amores entregues à vontade de Deus. Sua vida deve ser dedicada a Ele, crendo que Deus está preparando para elas o melhor. Quando a mulher solteira entende o seu papel e se dedica ao Senhor com submissão, está sendo preparada por Deus para um relacionamento sólido e duradouro, de acordo com o estabelecido por Deus. Isso quem fala é Nancy Lee DeMoss no livro Mentiras que Mulheres Acreditam e Verdades que Libertam. Se você não conhece, eu recomendo. Faça essa leitura, você vai amar. Dedicando-se a Deus em sua fase de solteira, essa mulher está aprendendo lições valiosas que refletirão na sua vida de casado. Portanto, cabe à mulher solteira dedicar-se à obra do Senhor e aos afazeres domésticos, ao relacionamento com Deus e à oração, apresentando o seu futuro a Deus. Ok, Esther, e a mulher casada então?
A mulher casada, segundo o coração de Deus, ela dedica-se às coisas deste mundo e em como agradar o seu marido. Ah, então eu não preciso ir pra igreja? Ah, então eu como mulher casada, eu só preciso cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, fazer comida, dedicar as coisas deste mundo e ao meu marido? É mais ou menos. Lembre-se que você também é serva do Senhor e que a sua função é edificar a sua casa e que o alicerce é Cristo. Então você precisa sim ter uma vida de devoção, ter uma vida que agrade a Deus, mas a sua ocupação principal não pode ser a igreja. A sua ocupação principal não pode ser a vida das outras pessoas, senão a vida do seu marido, a da sua casa e as coisas deste mundo. E quando a gente fala as coisas deste mundo, eu estou falando de feira de supermercado, compras na feira, o andamento da sua casa, sim, o seu trabalho secular. Hoje as mulheres também trabalham fora, então elas precisam saber planejar, distribuir as suas finanças, andar junto com o seu marido, construir os seus patrimônios, mas nunca jamais deve se esquecer que ela também é uma serva do Senhor e precisa estar aos pés dele. Dedicar-se às coisas deste mundo são os afazeres domésticos, a criação dos seus filhos, a comunhão com Deus, o tempo doado para a obra do Senhor deve ser menor do que o da mulher solteira. E mesmo assim, a mulher casada ainda tem algumas limitações de tempo que pode ser variável. Por exemplo, a mulher recém-casada e jovem, ela pode dar um tempo maior para a igreja, sendo líder do Ministério de Louvor, dançando ou fazendo teatro, sendo professora de escola bíblica dominical, problema nenhum. Mas de repente essa mulher casada tem filhos. E agora? O tempo será mais limitado do que se ela não tivesse filhos, mas mesmo assim, isso não vai impedir que ela participe das coisas da igreja. Ela pode sim continuar cantando no Ministério de Louvor, ela pode ajudar na salinha, principalmente agora, que ela tem um filhinho lá no berçário. E a mulher casada, que tem filhos crescidos? Ah, essa é a fase que eu estou vivendo hoje. Você pode muito bem se entregar aos afazeres da igreja, mas detalhe, isso não pode afetar o andamento da sua casa jamais. Em nenhum desses momentos, o andamento da sua casa não pode ser afetado. A mulher casada precisa entender que ela edifica a casa fazendo um compromisso com a sua família. Nada, nem o trabalho secular, nem a igreja, pode tirar o direito da sua família de usufruir dessa mulher. Mas o versículo ele tem a segunda parte, né? Fazer as coisas deste mundo e agradar ao seu marido. E como é que a gente agrada ao nosso marido? Eu agrado meu marido com boa companhia, com respeito, dedicação, no bom funcionamento da minha casa, com sexualidade. Esther, com sexualidade? Sim, claro que sim. Nós casamos e nós somos mais namorados do que nunca. Então, a mulher casada precisa sim saber fazer com que a sua casa ande bem, trabalhar bem lá fora se ela optou por essa vida e ainda ter aquele momento de satisfação pessoal com seu marido. Eu estou falando de namoro mesmo, eu estou falando de relacionamento sexual. Nós não podemos deixar a desejar. Gente, em Provérbios 31 tem um manual completo sobre isso. Eu fiquei surpreendida quando uma irmã da minha igreja disse que a mulher de Provérbios 31 trabalha o dia inteiro, distribui as funções dela na casa, vai comprar, vai vender, traz renda para casa, faz roupa para o pessoal da sua casa e de madrugada a lamparina dela não se apaga. Aquela mulher perguntou para a gente em roda: gente, o que será que isso quer dizer? Logo, as minhas amigas responderam: todas esposas de pastor. A lamparina não se apaga porque ela ora de madrugada. E ela riu e disse: não, na verdade não é isso. A lamparina não se apaga porque é de madrugada que ela se relaciona sexualmente com o seu marido. E falar da mulher que constrói é muito fácil. Será que eu teria algum exemplo de mulher na Bíblia que destruiu os seus casamentos? Claro que sim. Uma delas eu já citei, que é a mulher de Naamã. A outra mulher é Jezabel. E a outra é uma mãe de um rei chamado Atalia. Atalia matou todos os seus descendentes e assumiu o papel de rainha e reinou sobre Israel por 7 anos, até o período em que Deus decidiu colocar Josias, uma criança, no seu lugar para reinar. Bom, nós destruímos o nosso lar com as nossas próprias mãos quando não entendemos qual é o nosso lugar, o nosso papel no casamento.
Se você gostou desse vídeo, eu convido você a ficar comigo neste canal. Se inscreve, vem fazer parte dessa grande família, porque aqui a gente tem muito assunto, muito pano para manga e muita água para rolar.